Acho que agora tá rolando a gravação. Boa. Gente, boa noite. Meu nome é Henrique, né? Eu já tô disfarçado aqui de Pedro Tavares, mas isso não sou eu. Eu sou Henrique Naim, de Física. Eu sou engenheiro mecânico, né? Dou aula de Física no cursinho há alguns anos. E hoje eu tô aqui pra gente fazer alguns exercícios de Física. Eu preparei dois, na verdade, que estão no simulado, mas se vocês quiserem fazer outros, tudo bem também, tá? Fica ao critério de vocês aí, se sobrar tempo também depois da aula. Então, vocês duas são da turma semestral ou das turmas anuais? De quais turmas vocês são? Ou do semestral, né? Beleza. Então, bom, a gente vai primeiro começar aí com a parte de energia, né? Que foi o que a gente falou no sábado. E depois a gente vai mudar para o tema de hidrostática, que foi o que a turma anual teve no sábado, tá? Mas aí eu explico direitinho como é exercício só, acho que vocês conseguem pegar numa boa, beleza? Então tá bom, vamos começar? Bom, gente, primeiramente eu queria trazer aqui a questão 99 do simulado, né? Vocês fizeram o simulado ou não? Respondam aí no chat, estou olhando para vocês, tá? Então, sim, boa. A questão 99 do simulado era aquela que falava sobre energia, né? Acho que principalmente o consumo de potência de uma casa, né? Então, vamos ler juntos o enunciado e a gente passa a entender aí os pontos-chave e também principais pontos de resolução aí, tá? Então, vamos ler. Nesse ano de 2021, né? Já por aí você consegue entender que eu fui uma pessoa de física que escreveu essa questão, né? A Letícia entrando também. Oi, Letícia. Boa noite. Eu tava falando para as meninas aqui, a gente vai começar pelas aulas, pelos exercícios do simulado, tá? Depois, se vocês quiserem trazer alguma coisa e sobrar tempo. Mas, bom. Outra coisa também, esqueci de falar. Qualquer coisa, abre um microfone aí, falem comigo ou mandem mensagem no chat, tá? Tá de boas, eu tô olhando aqui o chat também. Então, como eu tava falando, né? Só pelo início do enunciado dá pra gente entender que foi uma pessoa de física que fez esse simulado, né? Com alguns erros de português aí, mas tudo bem. Vamos lá. Nesse ano de 2021, a ANEEL reajustou a tarifa de bandeira vermelha nível 2 de 6,24 para R$ 9,49 por quilowatt-hora entre julho e dezembro, né? Isso foi uma coisa que a gente falou também na aula de ciência da natureza, né? Essa questão de aumento de tarifa aí também a ver com a privatização da Eletrobras e crise hídrica, né? Principalmente, eu acho. Então, um assunto bem atual, né? Considerando que uma pessoa comprou uma caixa de som com 30 watts de potência no começo de junho de 2021 e que ela fica ligada em média 4 horas por dia, qual a diferença de preço aproximadamente entre junho e julho que será observada na conta de luz apenas em relação a esse equipamento, né? Considere que o mês possui 30 dias. Então, quais são os pontos que eu acho que são interessantes da gente ressaltar aqui, né? O que ele está pedindo, em primeira coisa, né? Está pedindo a diferença de grana entre esses 2 meses, né? Aí. Então, ele dá algumas opções aí. Observe que são todas em reais, né? A unidade desses valores. E ele vai pedir para a gente comparar, então, conta de luz de dois momentos, né? Então, o primeiro momento é junho de 2021, né? Em que, pelo que eu entendi do anunciado, né? Possui um valor aí, uma tarifa de R$ 6,24, né? Reais por quilowatt-hora. E o segundo momento, que é o que a gente vai comparar, tem um valor de tarifa aí de R$ 9,49 por quilowatt-hora, né? Então, beleza. Ficou claro até aqui o que ele está pedindo? Tipo assim, o que a gente vai fazer efetivamente, né, é comparar quanto de grana uma pessoa vai gastar a mais só por esse aumento de tarifa, né? Então, isso em uma condição em que a energia que ela consumiu vai ser a mesma, né? Já que ela usa esse aparelho aí religiosamente 4 horas por dia durante 30 dias, né? Então, se ficou alguma dúvida com relação ao entendimento do enunciado, a gente pode começar a fazer as contas? O que vocês acham? Qualquer coisa, a gente abre o microfone aí ou comenta no chat se tiver algum problema, tá? Que a gente tenta resolver.
Beleza? Não me deixe no vácuo, por favor. Ok. Tá bom. Eu vou seguir, então. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Ó, o Gui tá entrando também. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso, né, é calcular a energia consumida no mês, porque nos dois momentos vai ser a mesma quantidade de energia que a pessoa vai consumir, né? E como é que, desses dados aqui, de onde que a gente vai tirar essa energia que ela vai consumir, né, no mês? Já que o enunciado não me deu um valor de energia, ele me deu um valor de potência, né, que esse aparelho vai estar consumindo ali durante esse período de tempo, ao longo dos 30 dias de um mês, né? Então, sendo que eu tenho essa potência da caixa de som, que eu sei que é 30 watts, né? E eu tenho também o tempo que ela fica ligada durante o dia, né? De 4 horas por dia, e 30 dias por mês, né? Isso vai me totalizar aí 120 horas ao longo de um mês, né? Que é 4 horas por dia, vezes 30 dias, né? Da onde que eu vou tirar esse valor de energia, né? Que eu vou consumir? Então, eu aproveito aí para a gente relembrar as fórmulas de potência, né? E energia, tá bom? Então, lembrem-se, né? Potência é sempre alguma coisa que está gastando energia ao longo do tempo. Então, tipo assim, estou gastando 1 joule por segundo, sabe? Isso aí vai dar 1 watt, né? Mas assim, se eu estou gastando uma energia de uma maneira contínua, né, ao longo de um período de tempo, significa que eu estou gastando potência, né, ao longo desse mesmo período. Então, a caixa de som ali, no caso que ele colocou, né, são 30 watts, né? Então ele vai gastar 30 watts, todo o tempo que ele vai ficar ligado vai gastar 30 watts, 4 horas por dia, 120 horas por mês, né? Então vai totalizar aí 120 horas por mês, tá? Pessoal, se não tiver claro aí, dá um berro. O Gui entrou depois, mas a gente está fazendo as questões do simulado, tá? Eu trouxe duas, essa é a primeira, beleza? Então, para a gente calcular essa energia, né, que vai totalizar, né, ao final do mês ali um valor X, né? Vamos descobrir aí como fazer, tá bom? Bom, o próximo passo, então, já que eu tenho esse valor de potência, né, que é o valor de potência da caixa, e eu tenho o período de tempo que ela vai ficar ligada todos os dias, né, 4 horas por dia, 30 dias por mês, que vai me dar 120 horas por mês, né, eu consigo calcular essa energia total, né, através da fórmula que eu coloco aí, né, potência igual a variação de energia por variação de tempo, ou seja, a variação de energia ao longo de um mês é igual à potência da caixa vezes esse período de tempo, tá? Então, isso me dá aí uma energia de 3.600 watt-hora, né? Ou se a gente for enxutar isso através daquelas conversões marotas, né? A gente tem aí 3,6 kWh, tá? Esther chegou. Esther, a gente está fazendo algumas questões do simulado, tá? Essa é a primeira questão que a gente está fazendo hoje. Então, vou aproveitar aqui para retomar, né? A ideia dessa questão é calcular a variação de grana, de dinheiro, né? Que uma pessoa vai gastar na conta de luz, comparando 2 meses, né? Sendo o mesmo consumo energético ali, né? Esse consumo energético é sempre uma caixa de som de 30 watts que fica ligada por 4 horas por dia, por 30 dias ao longo de um mês, né? E aí ele me deu aqui os valores de tarifa, né? Em reais por quilowatt-hora, o que era antes e o que aumentou depois. E aí ele pediu pra gente quanto que isso vai variar, tá? Então, o que a gente fez aqui até agora foi calcular a energia que é gastada, né, ao longo de um mês, que é gasta, desculpem, energia que é gasta ao longo de um mês aí, nessas condições de potência elétrica, né? E também ao longo do mês aí, de acordo com a proposta do enunciado, tá? Alguma dúvida até aqui? Pessoal que entrou depois também, se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? A gente tá aqui para ajudar vocês. Se não tiver nada, deem um ok aí no chat, por favor. Só para eu saber que a gente pode continuar seguindo. Ok. Beleza. Show, galera. Então, até aqui, o que a gente tem? O que a gente descobriu, né? Que a gente gastou 3,6 kWh só de ouvir música ao longo de um mês, né? Numa caixinha aí de 30 watts, tá? Qual é o... Beleza, Esther. Boa. Eu tô gravando, então é possível. Mas é basicamente isso que eu falei. A gente tá só fazendo aqui com calma, né?
a gente leu o anunciado com calma também, ressaltou os principais pontos. Mas o que é importante agora é que a gente calculou aí a energia gasta ao longo do mês, né? Então, sempre que você tiver um valor de potência e tempo, né? E você quiser calcular a energia que variou ao longo desse tempo, vocês usam essa fórmula, né? Ou, por exemplo, se eu quiser calcular a potência de alguma coisa, eu tenho a energia que foi gasta ao longo de um tempo, eu uso a mesma fórmula, né? São só diferentes manipulações dela, beleza? Então, vamos voltar para o nosso exercício. A gente calculou 3,6 kWh por mês, né? E aí agora o grande X da questão, né? Como é que eu transformo isso em grana, money? Porque é isso que ele pediu no enunciado, né? Reparem que todas as alternativas estão em grana, que estão em reais, né? É uma variação que ele está pedindo em reais. Então, a gente tem que dar um jeito de transformar esses quilowatt-hora que a gente calculou aqui em dinheiros, né? Em reais. Então, como fazer isso, né? Eu trouxe aí o nosso amigo Bob Esponja Gangster para ajudar a gente. E ele. Vamos calcular as duas condições, então, já que ele está pedindo para a gente comparar a conta de luz dos 2 meses, né? Ao longo dessa variação de tarifa. Então, primeira coisa, ele deu aí para a gente que em julho a tarifa era de R$ 6,24 por quilowatt-hora, né? E aí, como é que eu transformo quilowatt-hora para reais, né? Eu simplesmente multiplico uma coisa pela outra, né? Porque, afinal das contas, se eu estou gastando 6,24 por quilowatt-hora, né? Então, se eu tenho 3,6 kWh, eu multiplico as duas coisas e calculo a grana total, né? O dinheiro total. Então, eu coloquei essa conta. No Enem, às vezes, eles colocam umas continhas meio chatas assim, com bastante casa decimal, né? Mas é bom para vocês ficarem espertos mesmo que isso acontece, tá? E, enfim, isso vai dar um valor aí de R$ 22,46, tá? Se vocês quiserem fazer a continha na mão aí, depois vocês podem tentar para treinar, né, e tudo mais, tá? Mas é isso, tipo, numa primeira condição, ali, se eu estou gastando a mesma caixinha, 30 watts calculados por dia ao longo de um mês, né? Nessa primeira condição de grana que eu tenho, de tarifa de R$ 6,24 por quilowatt-hora, eu vou pagar R$ 22,46 exclusivamente para usar minha caixinha de som ao longo desse mês, né? Beleza, né? E aí agora na segunda condição, a ideia é a mesma, tá? Só que aí eu vou multiplicar o meu valor de energia aí pela tarifa de dezembro, né? Pela tarifa que foi aumentada entre julho e dezembro, né? Para calcular, para fazer a diferença, né? Na verdade. Então, o que está rolando aí é que se no mês de julho, né? Entre julho e dezembro, eu gastar com a mesma caixinha, 30 watts de potência, 4 horas ao longo de 30 dias, né? Eu vou ter aí um valor de tarifa exclusivamente para o uso da caixinha de R$ 34,16, né? 1,64 centavos aí, tá bom? Mais alguma coisa até aqui, pessoal? Se quiserem fazer algum comentário ou abrirem o microfone. Vocês gostaram da presença do Bob Esponja Gangster? Gangsta? Façam um comentário aí ou abram o microfone, sei lá. Mas se tiverem dúvida mesmo do exercício, deem um salve aí. A gente tá aqui pra tirar a dúvida de vocês mesmo, tá? Vocês estão aí ainda? Alô? Letícia Uriel adorou Bob Esponja Gangsta. Tem mais surpresas ao longo dessa aula. Essa aula de semana, gente, eu tenho que deixar essa aula o mais divertida possível pra mim, não é nem pra vocês, sabe? Porque não, brincadeira, pra vocês também. Mas eu preciso dar umas risadas com isso, sabe? Porque é isso, é uma quinta-feira, são 17h20 da noite, né? E tamo aí, tá ligado? Essas ideias. Bom, firmeza. Acho que a única dúvida seria na interpretação. O Bob Esponja Gangsta tá muito chavoso. Fala, Esther, qual a dúvida na interpretação? Do enunciado, você diz? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Eu vou ler, então, o enunciado. Eu vou aproveitar. Mano, tem tempo. Ainda são 7h20 e isso tem outros exercícios para fazer, então eu vou aproveitar. Nesse ano de 2021, a Enel reajustou a tarifa da bandeira vermelha nível 2, a bandeira vermelha da conta de luz mesmo que a gente recebe em casa. Se vocês quiserem ver uma conta de luz aí da casa de vocês, vocês vão ver lá com certeza a tarifinha da bandeira vermelha, né?
E a gente também explorou isso na aula de Ciência da Natureza há alguns meses, né? Essa questão de crise hídrica, a privatização da Eletrobras, que está cultivando aí um aumento grotesco da conta de luz, né? Então rolou esse aumento aí, né? A Enel aprovou aí entre julho e dezembro, né? Esse valor novo de tarifa de energia, né? De reais por quilowatt-hora, né? E aí, considerando que uma pessoa comprou uma caixa de som, uma caixinha de som qualquer, com 30 watts de potência, né? No começo de junho de 2021, e que ela fica. Essa pessoa, vocês precisam entender, ela usa religiosamente essa caixinha de som 4 horas por dia, né? Todos os dias, né? Enfim, né? Quem nunca? Mas, bom, o que o enunciado pede é que a gente calcule a diferença de preço só de você usar exclusivamente esse aparelho elétrico, né, esse aparelho eletrônico aí, entre junho e julho, né? Porque o que vai mudar, na verdade, não é o uso da pessoa. A pessoa vai usar religiosamente todos os dias o mesmo aparelho, né? E o que vai mudar entre um mês e o outro vai ser a tarifa de reais por quilowatt-hora, né? Porque efetivamente a gente paga, né, com a energia que a gente está gastando. Então, a gente começa por aí, né? E aí, bom, é isso que o exercício pede, né? Então, o que a gente tem que fazer, Esther, é traduzir, né, essa potência e essa condição de uso que ele nos deu aí, né, que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente traduz a potência e os dados do enunciado, né? A potência é, na verdade, toda a energia que você gasta ao longo de um período de tempo, né? Então, ele deu a potência ali de 30 watts, né? Se eu uso 4 horas por dia, e meu mês tem 30 dias, né? No final do mês, o que vai somar lá para a Enel vai ser que eu usei esse aparelho 120 horas por mês, né? Então, através da formulinha aí de potência, né? Potência igual a energia dividida por tempo, a gente inverte a equação, né? A gente passa o tempo multiplicando para a potência, né? E calcula a energia que foi culminada, que foi acumulada aí ao longo do mês, dadas essas condições de uso para a gente, né? Então a gente calculou que a energia gasta é de 3,6 kWh, né? Entenda, né? 30 watts vezes 120 horas dá 3.600 watt-hora, né? Mas aí, como a gente sabe que 1 kW é igual a 1.000 watts, né? Dá para fazer a conversão aí e já deixar na unidade que ele nos passou as respostas, né? Aliás, as respostas não, mas as tarifas, né? As tarifas são cobradas por quilowatt-hora, tá? E aí depois a gente traduziu com o Bob Esponja Gangster isso em reais, né? Porque ele é o cara do dinheiro aí, certo? Esclareceu, Esther? Falei pra caramba. Se vocês quiserem abrir o microfone ou escrever no chat aí, agora entendeu? Boa, tranquilo. Essa questão caiu no simulado aí, né? Não sei se vocês fizeram, acho que as meninas, a Camille e a Lorane fizeram. Aliás, a Camille falou que fez, né? Os outros, as outras eu não sei se fizeram. Aliás, a Lorane falou que fez. Bom, beleza. Enfim, se não fizeram, façam ainda, aproveitem lá, tem o caderno disponível para fazer as questões e tem o gabarito também para vocês compararem, ver como vocês forem, né? A ideia é realmente simular aí a questão do Enem, né? Da prova do Enem. Mas beleza, então a gente calculou aí, como eu falei, a grana gasta exclusivamente por esse aparelho ao longo de um mês, em junho, né? Na verdade eu coloquei julho ali, mas enfim, na tarifa 1, que era mais barata, e na tarifa 2, que era mais cara, né? E aí o que ele pede efetivamente no enunciado é que a gente calcule quanto que isso mudou na minha conta de luz, né? Então, ele fala aqui, qual a diferença de preço aproximadamente entre junho e julho, né? Que será observada na conta de luz, apenas em relação a esse equipamento. Até porque não tem nem como calcular o resto, né? Se consumo de geladeira, consumo de chuveiro, sei lá, ele não deu nada. Então, o que a gente tem que calcular é realmente com base nesse equipamento, que foi o único que ele deu, né? E aí, beleza. E agora é a cereja do bolo, né, pessoal? É a gente matar a questão a pau, né? Se eu tenho os dois valores para calcular a diferença deles, eu posso simplesmente subtrair, né, um do outro. Então, como vocês sabem, né, ou não, na física a gente usa muito esse triangulinho, né, que na verdade é a letra grega delta,
para simbolizar a diferença, né? Então nada mais apropriado aqui do que usar a própria nomenclatura acompanhado aí com um cifrão, né? Para a gente calcular a diferença de preço, que vai ser, na verdade, condição mais cara menos a condição mais barata, né? Que foi inicial aí. E aí, isso dá 11,70, né, pessoal? Então, só de aumentar a tarifa entre um mês e o outro, eu gastei R$ 11 a mais para para ouvir a mesma música ali 4 horas por dia ao longo de um mês, né? E aí, eu, obviamente, né, eu preciso fazer uma comparação com alguma coisa. Então, eu descobri que isso dá um equivalente a 6,5 miojos ou miojos, né? 6,5 pacotes de miojo aí de 1,79, né? Que tá caro também, né? Convenhamos, mas, enfim, complicado, né, pessoal? De um mês pro outro, só de mudar a tarifa ali, tô comendo 6,5 miojos a menos. Tristeza. Tá tudo caro, Esther, desculpa. Esther é coisa de química, esqueçam isso. Tá tudo caro, pois é. Mas beleza, gente. Opção E, né? Que foi o que ele deu lá no início da questão. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Em algum passo Professor, Oi, Lorani. essa questão você considera de nível fácil, difícil, sei lá? Uhum. Essa questão, Lorani, eu diria que é média, vai, sei lá. Tipo assim, o conceito dela é bem tranquilo, né? Mas tem uma continha meio chata para traduzir as coisas, né? Especialmente por causa das casas decimais aí, centesimais, tá? Mas eu diria que é de média para fácil, beleza? Tem algumas outras no simulado que foram um pouquinho mais difíceis aí, tá bom? Vocês acharam difícil? Vocês acharam fácil? O que vocês acharam? Depois de detalhar tudo, eu achei fácil, mas, tipo, se eu olhasse, eu ia ficar umas meia hora pensando, meu Deus, o que eu vou usar para calcular o quê? Mas essa é a brisa do Enem, sabe? Tipo assim, os caras assustam você com um puta enunciado treta, um textão, assim, e na realidade é uma conta super simples. Geralmente é isso, tá? Eu vou falar pra vocês, o Enem é isso, sabe? Enfim, e se vocês quiserem até acompanhar outras provas aí, eu não sei se. Acho que na próxima aula de exercícios eu posso trazer algumas questões mais de Enem para vocês. Essas aqui são autorais, foi eu que fiz. Essa, na verdade, foi o professor Leandro que fez, a outra foi eu que fiz. Mas aí na próxima eu trago uma questão de Enem para vocês verem a brisa, tá bom? Então, Eu concordo estejam com, aqui. Oi. eu concordo com o que vocês estão falando, que eu acho que a parte mais difícil da parte de matemática, física do Enem é você descobrir o que você tem que fazer. Exato. É a questão da interpretação, né? E aí, interpretação cai em todas as matérias, na verdade. Então é bom vocês ficarem bem afiados com relação a isso, né? Participem bastante dessas aulas de exercício, assim, que a gente coloca. São bem legais, né? Nesse sentido. Tá bom? A gente vai treinando aos poucos. Vamos para a próxima? Podemos? Obrigado por abrirem o microfone, vocês duas. Então, let's go. Questão 96, agora eu tô voltando. Eu tava na 99, fui pra 96 agora, porque aqui a gente trabalha na não linearidade, né? Aqui tô na arte do improviso, zoeira. Mas vamos lá, ó, mais um textão. Aí, vou ler com calma com vocês, tá? Então, os conhecimentos da hidráulica são amplamente utilizados em diversas aplicações, né? Uma delas é o projeto de submarinos, por exemplo, veículos que trafegam a pressão ou pressões exorbitantes, né, quando em profundidade máxima. Esses veículos foram inventados ainda no século XVII, mas aprimorados principalmente para fins bélicos. Né? Bélicos, para quem não sabe, guerra, arma, destruição, caos e trevas. Na Segunda Guerra Mundial, tais adventos foram utilizados principalmente devido à sua habilidade de se aproximar de embarcações inimigas despercebidos. Né? Então, aqueles porta-aviões da Segunda Guerra, que foram chave ali na conquista do Pacífico, por exemplo, em vários conflitos da Segunda Guerra, né? A questão grande do submarino era realmente conseguir se aproximar ali na medida do possível, né? Bombardear, né? Através de torpedos, aí, por exemplo, né? As outras embarcações inimigas, tá? Então,
Continuando. Armados de torpedos e canhões, era comum um submarino afundar 3 ou 4 navios por si só, né? Sabendo que o submarino U-432, utilizado pela Alemanha nazista e afundado em 11 de março de 1943, era capaz de submergir 220 metros a partir do nível do mar, calcule a pressão externa máxima suportada pelo submarino, tendo que a densidade da água é de aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Então, aqui algumas opções de pressão, né, de valores de pressão, e aqui uma fotinho do aclamado aí, né? Eu não coloquei essa foto no simulado, porque ela tá muito feia, mas eu achei que valia a pena trazer aqui pra gente ver, né? As coisas são verdade, as coisas existem na verdade, né? Então, mas beleza. Aqui, pessoal, é um pouquinho mais simples essa questão, tá? Porque ela é um pouco mais direta, né? Você não precisa dar muita volta ali para chegar no que você precisa, efetivamente, né? E que você precisa calcular a pressão que o submarino comportava, né? E aí, a gente discutiu esse assunto na aula anual, nesse último sábado. Eu não sei se vocês estiveram na escola ou em algum outro lugar que vocês estudam, né? Mas essa é uma questão de hidrostática, né? E para resolver ela, a gente vai aplicar aí a lei de Stevin, né? E desse enunciado, o que é importante a gente anotar, no primeiro momento, é a profundidade dele, né? Que ele consegue chegar no máximo, que é de 220 metros, e a densidade da água, né? É isso, apenas. Simplesmente isso. E aí a gente calcula a pressão com base nisso, né? Alguém tem ideia? Alguém conhece alguma equação que correlaciona essas coisas aí a partir de uma profundidade X, qual é a pressão? Como é que vocês estão nesse sentido? Compartilhem aí comigo, por favor. Eu não faço a mínima ideia. É igual a outra, precisa traduzir para me entender o que tem que fazer. Boa, beleza. Mais alguém? Vamos aí, gente. Professor, se eu vejo essa questão na prova, eu choro, porque eu não teria a mínima ideia do que fazer. Gente, é muito simples, de verdade. Eu vou ensinar vocês, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, né? A unidade ali das respostas varia um pouco, né? Tem ali 110 milipascal, né? Mzinho PA. PA é Pascal, é a unidade padrão de pressão, tá? No sistema internacional. A gente vai fazer algumas contas depois e a gente vai chegar nela, tá? E Pascal é 440 Pascal, ali, a alternativa B. Quilopascal, já as alternativas C, D e E, né? Então, percebam, sempre brincando ali um pouquinho com a questão de unidades de medida, né, e suas equivalências, né. Então, por exemplo, eu sei que 1 Pascal é igual a 1000 milipascal, assim como 1 litro é igual a 1000 mililitros, né. Esse mili significa que é uma divisão de 1000 da unidade principal, né. E ao contrário com quilo. Então, por exemplo, eu sei que 1 quilograma tem 1000 gramas, né. Então, é uma coisa que a gente vai exercitando aí ao longo do tempo e a gente vai aprendendo, né, também, sempre que a gente vai fazendo essas continhas, tá? E caem, obviamente, múltiplas questões aí de múltiplos assuntos, tá? Não só disso, mas também de N outras coisas. Mas beleza. Como é que a gente começa, né? O que ele quer, efetivamente, é calcular a pressão exercida no submarino, né? Então, essa aqui é a equação que vai dar toda a resposta pra gente, tá, pessoal? A gente chama ela de lei de Stevin, em que ela vai dar, na verdade, ali a diferença de pressão, né, entre dois pontos que estão imersos dentro de um determinado fluido, né, ou algum recipiente de fluido. No caso do nosso querido submarino nazista, né, na verdade o próprio mar, né, o mar, entre aspas, é esse recipiente, então não fiquem limitados realmente a essa questão de volume, né, da coisa. Realmente vai pegar aí na prática, nessa equação é a diferença de altura, né, de coluna d'água, né. Então, como eu falei, a pressão máxima que ele consegue aguentar ali é a 220 metros a partir do nível do mar, né. E aí o que vai acontecendo, né, nessa questão de pressão, assim, quando se fala de coluna, né, de diferença de altura. Conforme você vai submergindo no mar, né, maior é a pressão. Alguém aqui já mergulhou assim em alguma piscina mais profunda ou até mesmo no mar, ou sei lá, e já reparou que alguma coisa começa a ficar um pouco diferente quando você vai descendo mais, né? E é essa questão de pressão mesmo, né? O que acontece é que a água que está por cima, na verdade, ela começa a exercer pressão
pelo próprio peso dela, né? E aí essa que é a grande coisa, né? Por isso que nessa equação, por exemplo, a gente vê aí pezinho de pressão, né? Esse mizinho, né? Ou pode ser D, ou pode ser qualquer outra letra que você quiser. Na verdade, é a densidade do fluido, né? Que é quantos quilos aquele fluido possui de massa em 1 metro cúbico de fluido, né? Então, foi o que ele deu ali na informação da água, né? Que era de 1 grama por centímetro cúbico. G é a gravidade, né? Que a gente conhece muito bem. E H é a altura, né? Ou para os letrados, para os bilíngues, H é height, né? Do inglês height, que é a altura, na verdade. Então, aí fazendo já um paralelo com a aula anterior de exercícios de inglês, né? Mas beleza. Então eu tenho essa equação, né? Ela vai me dar a resposta dessa pergunta, né? A grande questão é você memorizar, né, na verdade, essas coisas, ou até criar alguma lógica na sua cabeça para tentar deduzi-las na própria prova, né? Quando você não souber. Então é isso, tá? Fala, Esther. Manda bala. Professor, você tem alguma dica para decorar essa fórmula? Tipo, alguma palavra, alguma frase? A gente pode. Ó, olhando assim parece Pug, né? Tipo o cachorrinho Pug. É a fórmula do Pug. Eu acabei de inventar. Dane-se. Pug. Já viram o cachorrinho Pug, né? Agora vocês nunca mais vão esquecer disso. Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Não. Ai, calma. Aqui, agora sim. Esse cachorro feio aqui é o Pug. Essa é a fórmula do Pug. Acabei de inventar. Tá? Espero que vocês não liguem. É Pug com H no final. Sei lá. Cria agora. A arte do improviso. Mas beleza. É isso, gente. É sempre. Sei lá. Aqui mesmo na figura vocês podem ver que tá até um pouquinho diferente, né? Porque ao invés do Mi, que é essa letrinha que parece um U, você tem Dzinho de densidade. Então, bom, mas aí depende de como vocês decorarem ou como vocês quiserem usar. O que importa é que vai ser sempre a densidade ali. O que importa é realmente a letra que a gente for usar para ela, tá? Mas aí vamos colocar uns números nessa jossa e pegar a resposta certa, né? Então tem a mesma equação ali no canto, né? A gente tem o primeiro ponto que aparece aqui, que é a densidade, né? Ele nos deu aí a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, né? Porém, essa unidade ela não está no Sistema Internacional de Unidades, né? Sistema internacional, vocês têm que lembrar, é sempre quilograma, metro cúbico, newton, joule, tá? São sempre essas unidades primordiais assim, do nosso sistema, tá? Então, como está em grama e centímetro cúbico, já está errado 2 vezes, né? Que não é nem quilograma nem metro cúbico, que nem acabei de falar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter isso pro SI, tá? E aí, assim, eu sei que, como eu falei antes, né? 1.000 gramas é igual a 1 quilograma, né? E eu sei também que 1 metro cúbico é igual a 100 ao cubo centímetros cúbicos, né? Essa conversãozinha é meio chata, pessoal, porque eu sei que 1 metro é 100 centímetros, né? Mas quando eu tô falando de volume, como o metro tá ao cubo, a transformação também vai ao cubo, né? Então, por isso é 100 ao cubo centímetros cúbicos, né? E aí, para fazer essa conversão, a gente faz essa conta meio doida aí, que é pegar 1, né, e multiplicar por 100 ao cubo, que é a conversão de centímetro cúbico para metro cúbico, né? E aí dividir por 10 ao cubo, né? Que é a transformação de quilograma para gramas, né? Aliás, de grama para quilograma, né? Que está em cima. E aí a gente chega no lindo valor ali de 1.000 kg por metro cúbico, né? E essa conta pode parecer meio doida para vocês, né? E aí eu vou passar uma dica aqui que vocês não precisam fazer essa conta o tempo todo, né? Aqui a gente gosta de praticidade, né? O negócio é agilidade e rapidez. Então, pessoal, sempre que eles derem a unidade ali em grama por centímetro cúbico, né? Multipliquem por 1.000, tá? Simplesmente façam isso. Vocês não precisam fazer a conversão inteira, né? De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, que é o que a gente usa para fazer a conta, multiplica por 1.000, beleza? E aí eu trago aí algumas densidades da água, né? Que ele colocou no próprio enunciado ali, e de algumas outras coisas, né?
O gelo, por exemplo, que já é a água no estado sólido, né? Vocês podem ver que tem uma variação ali da densidade. O álcool ainda possui uma densidade menor que a água, né? Tem toda aquela questão do álcool não misturar com a água, e aí se alguma coisa estiver colorida, elas ficam um em cima da outra, o que estiver mais leve fica em cima, né? E aí, enfim, né, eu queria só que vocês lembrassem, assim, mais ou menos dessa conversão, né, de 1000, né? Então, 1 grama por centímetro cúbico vai ficar bonito em 1000 quilogramas por metro cúbico, tá bom? Eu sei que é meio confuso essa parte de conversão, mas é importante que a gente frise isso, dê alguma atenção, tá? Vocês têm alguma pergunta, observação? Podem ficar à vontade aí, se quiser abrir o microfone e colocar no chat, estou de olho, tá bom? Professor, ainda bem que você deu a dica de multiplicar por 1000, por causa que eu nunca ia decorar ali as outras contas. Essa conta de sempre que você tem que transformar volume ou área é muito chato, velho, porque como eu tava falando, né? Tipo assim, eu sei que 1 metro é 100 centímetros, né? Só que quando você vai falar de metro quadrado ou metro cúbico, a conversão ela acompanha o expoente da unidade, né? Então fica essa confusão do caramba pra gente fazer aí a conversão, né? Mas para o caso das densidades em específico, é importante vocês saberem essa conversão de 1000, né? Que aí fica um pouquinho mais fácil. É fácil de visualizar também e de guardar na nossa cabeça, né? O valor ali de 1000 quilogramas por metro cúbico. Eu acho relativamente tranquilo, pelo menos. E aí dá para ter uma base, pelo menos, para converter aí as outras substâncias ou qualquer outra coisa se for necessário, né? Tá bom? Valeu aí por abrir o microfone novamente, Esther. Então tá bom. Aí, qual é a segundo parâmetro nessa equação, né? A gente já está encaminhando para o final. É a gravidade, né? Então, a gravidade a gente já tem estabelecido aqui na Terra que a gente usa 10 metros por segundo quadrado na Terra, né? Já que a gente não está utilizando submarinos nazistas em Marte ou em Vênus ou qualquer outro planeta do sistema solar, ou de qualquer outro sistema também. Como a gente está falando de Terra aqui, gravidade sempre 10 metros por segundo quadrado, tá? Se vocês não lembrassem disso, agora lembrem, porque isso também é utilizado em várias outras matérias, né, da física. 10 metros por segundo quadrado. E aí eu trouxe aqui o último, para a gente falar do nosso último ponto, né, uma ilustração amigável, pelo menos, né, pela primeira vez nessa aula, que é do Yellow Submarine dos Beatles, para a gente falar um pouquinho sobre a altura, né? Como eu falei, nosso cálculo de pressão vai depender diretamente da altura, ou da altura não, né? Da profundidade que nosso submarino está submerso, né? Então, se ele está submerso ali a 220 metros de profundidade, significa que você tem 220 metros de água fazendo força naquele submarino para ele colapsar, né? Basicamente, é a força-peso da água mesmo sendo exercida ali sobre aquele corpo, né? Aquele determinado corpo. E por que ele não pode descer mais do que isso, por exemplo, né? Se eu quiser descer mais com esse submarino nazista meu que eu tenho. E aí ele quebra, né, na verdade, porque existe uma limitação ali de materiais, né, e de N outras coisas no submarino que impedem que você desça o mais fundo possível, né? Então a gente desenvolve tecnologias aí, foi desenvolvendo, né? Isso aí, a gente está falando de Segunda Guerra, foi em 42, 43. Desde então a gente aprimorou muito essa tecnologia, né, de submarinos. Então eu acho que na lista que eu fiz dessa aula, eu coloquei até um exemplo do Titanic, né? Então, os escombros do Titanic estão submersos a, sei lá, quantos quilômetros abaixo d'água, né? E aí os caras descobriram isso, tipo, nos anos 90, assim, nos anos 80, anos 90, porque até então eles não tinham tecnologia para descer até lá embaixo, sabe? Tipo, sabiam mais ou menos onde tinha naufragado, mas ninguém nunca tinha conseguido descer até lá embaixo por conta de uma limitação técnica mesmo do veículo, né? E aí, bom, vamos voltar para a questão, senão esse papo vai longe, né? E aí, enfim, o terceiro ponto para a gente colocar aqui no fórmula da pressão é a própria altura, né? E aí, como eu coloquei aqui, o Yellow Submarine dos Beatles está submerso a 220 metros, né? E, na verdade, não, né? O Yellow Submarine tá submerso aqui a H metros, né? Sabe, sei lá quantos. Mas no enunciado, nosso submarino estava submerso aí a 220 metros, né?
E aí, tendo todos esses parâmetros em mãos, agora fica na hora da gente aplicar a lei de Stevin, né? Então, eu tenho a minha densidade a 1.000 kg por metro cúbico, como eu coloquei antes, né? Minha gravidade a 10 metros por segundo quadrado e a minha altura a 220 metros, né? Então, reparem que eu coloquei sempre unidades do SI nessa fórmula, né? Então, quilograma por metro cúbico, metro por segundo ao quadrado e metros, né, em altura. Então, isso tem que sair no Sistema Internacional de Unidades, tem que sair em Pascal, né, essa brincadeira aí. E aí, se você multiplicar essas três coisas, você vai ter um monstro de 2.200.000 Pascal, né? Mas, se você for olhar no enunciado, você não tem nada que tenha 2 milhões de Pascal, né? O que você vai ter que fazer é dar uma trabalhadinha aí nessas unidades, né, para você chegar na unidade que ele colocou no enunciado e aí você descobre qual a alternativa correta, né? Então, eu já chamo a atenção aqui que a gente tem algumas opções de unidades, né? Então, eu tenho 110 milipascal, tenho pascal e eu tenho quilopascal, né? E eu sei que milipascal é menos que um pascal, porque eu sei que mililitro é menor do que um litro, né? Então, se milipascal é menor do que um pascal, então não tem cabimento colocar o negócio numa unidade que é menor do que a unidade que eu já tenho, né? E pascal também eu já sei que não é 440, então eu já descarto ali as alternativas A e B, né? E aí, as três que me sobram, eu tenho unidade em quilopascal, né? 1 quilopascal é igual a 1.000 pascal, assim como 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, vamos traduzir esses 2 milhões de pascal que a gente recebeu em quilopascal. Como que a gente faz isso? Dividindo por 1.000. Porque quilopascal é uma unidade maior do que pascal. Então, se eu dividir esse monstro aí por 1.000, né, eu tenho que, a minha pressão no submarino nazista ali, a 220 metros, na verdade, 2.200 quilopascal, né? Isso é exatamente igual à alternativa C, tá bom? Então é isso, pessoal. Não é difícil de fazer a fórmula, né? Como vocês bem pontuaram no começo, né? Acho que não tem ideia de como começar. Às vezes não tinha conhecimento da fórmula também, né? Porque é uma matéria um pouco mais alternativa aí. E também a questão da conversão das unidades, né? Eu aproveito para falar aqui que se não houvesse a conversão da unidade, vocês provavelmente chegariam num valor que não é nenhum desses que está nas alternativas, né? Mas se fosse um valor que tivesse nas alternativas, estaria errado se você não fizesse a conversão da unidade, né? Porque você sairia aí em outra unidade que não Pascal, né, no início, e aí daria algum rolo, né? Mas enfim, aproveito para abrir aqui para perguntas. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Vocês acharam difícil? A conta não é difícil, né? O que é difícil é ter mais ou menos a sacada aí, talvez alguma conversão, alguma coisa. Comentem aí o que vocês acharam. Sim, eu achei a fórmula bem fácil. Só que aí o problema é, tipo, você ler e falar, eu tenho que usar aquela fórmula agora. Boa. Então, é exatamente isso, né? É sempre saber quando você vai aplicar cada coisa. Nesse caso, essa lei ela é bem característica por causa dessa própria comparação aqui, né? Sempre a pressão exercida devido a uma coluna de água mesmo, né? Que nem ele coloca na figura ali do cilindro. Então, pensem assim, sempre que vocês tiverem alguma coisa submersa, para calcular a pressão, né? Ou até mesmo alguma coisa que está voando, né? Por exemplo, aí a pressão vai ser negativa, né? Entre aspas, com relação ao ar, né? Quando a gente vai subindo, a gente acaba tendo menos pressão atmosférica porque você tem uma menor coluna de gás atmosféricos te comprimindo ali, né? Então, mas enfim, sempre comparações com relação à pressão e altura, você vai fazer a correlação dessa fórmula, tá? Que é a lei de Stevin. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa? Tem mais alguma? Podem falar, fiquem à vontade aí. Eu nunca vou esquecer essa fórmula do Pug, por causa que o Pug tem a cara amassada. Eu vou lembrar que a pressão acaba amassando as coisas. É verdade. Mano, eu gostei da sua comparação agora. Achei que você mandou bem. E eu vou, inclusive. Usar isso mais vezes. Vou roubar a sua ideia.
Mas da hora, mano. Muito bom. Shimei. E sobre a questão, eu acho que a maior dificuldade seria lembrar a fórmula e lembrar as conversões que tem que fazer. Uhum. Para conversões, assim, tentem sempre converter tudo para quilo, para metro, para segundo, né? Tudo que tiver em alguma unidade alternativa, assim, tentem transformar tudo para as unidades do SI, né? E aí as coisas tendem a convergir num valor mais coeso, né? Se a gente for ver, tá? Mas é isso, gente. É uma dificuldade mesmo, padrão. Tentem decorar, se vocês não souberem desenrolar na hora, tentem decorar, assim, as tabelas de conversão de unidades, né? Que a gente tem, tipo, quilo para normal, para mili, para micro, ou mega, enfim, sabe? Essas coisas. Professor, o problema é lembrar tudo isso na hora da prova. A gente vai estar com 500 matérias na cabeça, vai ter o nervoso ainda ao tempo. É. Não, eu sei. É complicado. Já passei por isso, inclusive, né? Acho que não precisa nem dizer, vocês já sabem, né? Mas é chato. É bem chato. Vestibular não é uma coisa trivial, né? E também não acho que ninguém deveria ser obrigado a saber todas as matérias, né? Pelo amor de Deus, quem que sabe, quem que vai saber de tudo, né? Ali pra desenrolar na hora, mas a gente tem que fazer o possível, né? Tem que dar o máximo aí. Acho que vocês sabem disso. Mas beleza, galera. Acho que é isso por hoje. Eu que agradeço, Letícia, pela presença de vocês. Um forte abraço virtual e até a próxima. Beleza? Tchau, Valeu, professor, muito gente. obrigada. Eu que agradeço, Esther.